Que alegria podermos, depois desse belíssimo retiro da vida consagrada masculina, celebrar a festa desse grande santo, Santo Tomás de Aquino, que sabia, como bom dominicano que era, que o mais importante não é o estudo intelectual, é a vida contemplativa. E ele soube de modo admirável aliar a vida contemplativa, o estudo, o anúncio e a pregação com a vida, com a santidade. Então, São Tomás de Aquino é nosso padroeiro também em tudo que toca o estudo da Palavra de Deus, e queremos com ele nos alegrar de podermos fazer também parte dessa família dominicana que sabe que só podemos anunciar o verbo que contemplamos. Ainda estamos na grande gratidão de tudo que os nossos cardeais, bispos, os nossos fundadores semearam nesse bom retiro, belíssimo retiro da vida consagrada masculina. E agora os nossos jovens vão em missão, também os jovens que vão para o Canadá abrir esse ramo da vida consagrada masculina, se preparam para essa grande aventura de levar nesse continente a alegria de ser jovem consagrado ao Senhor. Nós, nesse livro da vida que temos vindo a meditar, hoje é justamente o número 50, a adoração eucarística. Os dominicanos sabem isso com muita alegria, só podemos anunciar aquilo que contemplamos. A adoração eucarística. A comunidade procura manter à volta da Eucaristia um espírito de adoração. Procura ter verdadeiramente um coração eucarístico e, para isso, prolonga a celebração dos santos mistérios na adoração eucarística, contemplando a vinda do reino glorioso de Cristo. Bento XVI vai nos dizer: o ato de adoração fora da missa prolonga e intensifica aquilo que se fez na própria celebração litúrgica. Com efeito, somente na adoração pode maturar um acolhimento profundo e verdadeiro. Precisamente nesse ato pessoal de encontro com o Senhor, amadurece depois também a missão social que está encerrada na Eucaristia e deseja romper não apenas as barreiras entre o Senhor e nós mesmos, mas também e sobretudo as barreiras que nos separam uns dos outros. A comunidade diariamente se reúne para uma hora de adoração silenciosa ao Santíssimo Sacramento exposto no altar. Esta intimidade com Jesus, na sua presença eucarística, é um penhor, uma garantia da fecundidade espiritual da comunidade. E a Virgem Maria nos ajuda a viver este gesto concreto de uma forma profunda, contemplando com ela o mistério do Senhor. Adorar o Senhor implica um ato interior de adoração, de fé, de amor, que brota do nosso coração por Deus, mas também um ato exterior de prostração, de profunda submissão da nossa alma e do nosso corpo. A hora santa, heure sainte d'enfouissement, de secret du cœur à cœur, é uma profunda entrega no abandono até o esquecimento de si, no segredo do coração a coração. A presença de Jesus eucarístico é a presença corporal do Filho de Deus, tornando presente todo o mistério da salvação. Ele está sob o nosso olhar. Por esse olhar, nós entramos em comunhão com Jesus, o Filho de Deus. E Dom Albert Marie de Montléon, um bispo muito santo que cuidou das comunidades novas, foi o primeiro assistente eclesiástico das comunidades novas, diz assim: quando adoramos com outros, há uma graça particular. Não somente uma graça de igreja, mas uma certa multiplicação do espírito de adoração que repousa em nós. A adoração perpétua é vivida através de um rodízio realizado noite e dia nas casas que podem fazê-lo, em função do número dos membros. Contudo, a hora cotidiana de adoração comunitária é sempre mantida. A Eucaristia deve permanecer o ponto de partida e de chegada da nossa vocação, missão e de todos os nossos trabalhos apostólicos e domésticos. Santo Agostinho vai nos dizer que ninguém receba a sua carne sem primeiro adorá-la, pois nós pecaríamos se não o adorássemos. Então esse número 50 vai ser assim, um número fundamental no nosso livro de vida, porque vai dizer que o ápice da nossa vida é a vida contemplativa, é a vida de adoração. E tudo aquilo que nós celebramos na missa depois se prolonga num coração a coração, uma expressão muito bonita de enfouissement, quer dizer que a pessoa é lançada, é escondida no coração de Deus, e ela se perde em Deus para se reencontrar na sua verdadeira
identidade. Ela se abandona, ela se esquece de si, ela parece que perde tempo, mas na verdade ela ganha o tempo da eternidade, essas horas de eternidade nas quais ela adora com a Virgem Maria. E na comunidade Sementes do Verbo, então, temos 2 tipos de adoração. A adoração comunitária, em que todos juntos paramos tudo para adorar, e então estamos diante do Senhor, e há como que um efeito de multiplicação dessa força de adoração pessoal, porque o Senhor refaz os laços de adoração, o Senhor refaz os laços também de unidade entre nós. Quantas famílias seriam salvas se descobrissem o poder da adoração? E também essa adoração perpétua, noite e dia, que os irmãos se revezam durante a noite e durante o dia para adorarem 24 horas o Senhor. Nas nossas casas que tem mais missionários, essa adoração é instituída sempre que possível e ela se torna um penhor da nossa fecundidade. Acreditamos seriamente que tudo que o Senhor tem dado como vocações, como bênçãos, como bens, como missões, como bênçãos de Deus, é verdadeiramente por causa dessa adoração perpétua. 2 Samuel 11 é a palavra que nos é dada hoje, mas o diácono vai nos dizer no seu comentário sobre a responsabilidade, ele diz assim: a responsabilidade é a obrigação de uma pessoa em responder pelos seus atos, de assumi-los e arcar com as consequências. Quer dizer que a pessoa deve ser capaz de responder dos seus atos, assumir, dizer fui eu mesmo que fiz e assumo todas as consequências, as positivas, mas também se houver alguma coisa que eu devo corrigir, eu assumo sem me esquivar da minha responsabilidade. 2 Samuel 11, no retorno do ano, na época em que os reis costumavam fazer a guerra, Davi enviou Joabe, com ele a sua guarda e todo Israel, e eles massacraram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Aconteceu que mais numa tarde, Davi, levantando-se da cama, pôs-se a passear pelo terraço do palácio, e do terraço avistou uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita, a mulher. Davi mandou tomar informações sobre essa mulher e lhe disseram: ora, é a Betsabeia, filha de Elim e mulher de Urias, o heteu. Então, Davi enviou emissários que a trouxessem. Ela veio ter com ele e ele deitou-se com ela. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, Davi mandou uma mensagem a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi indagou dele como ia Joabe e o exército e a guerra. Depois, Davi disse a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. Urias saiu do palácio e depois recebeu um presente da mesa do rei. Mas Urias dormiu à porta do palácio com todos os guardas do seu senhor e não foi para a sua casa. Informaram disso a Davi. Urias, disseram-lhe, não desceu à sua casa. Davi o convidou a comer e a beber em sua presença e o embriagou. À tarde, Urias saiu e deitou-se em sua cama, no mesmo lugar em que dormiam os guardas do seu senhor, mas não desceu à sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a remeteu por intermédio de Urias. Escreveu ele na carta: coloca Urias num ponto mais perigoso da batalha e retirem-se, deixando-o só, para que seja ferido e venha a morrer. Joabe, que sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar a Joabe e morreram alguns no exército da guarda de Davi. E Urias, o heteu, também morreu. É terrível essa página de 2 Samuel 11 na vida de Davi, esse ungido do Senhor que por causa da sedução da carne vai fazer toda essa manigância, todo esse plano de arquitetar a morte desse homem casado, para poder ficar com a sua mulher e para poder ficar e satisfazer os seus prazeres de concupiscência. Davi vai cometer um pecado grave, que vai lhe valer depois uma alma contrita, uma alma arrependida, mas nós podemos perceber que podemos ser eleitos do Senhor, ungidos, escolhidos, com uma grande missão e ao mesmo tempo muito tentados, fortemente tentados. O Salmo 50 é esse clamor de arrependimento de Davi, que cada sexta-feira nós cantamos também. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor, apaga as minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre o meu pecado.
Pequei contra ti, somente contra ti. Pratiquei o que é mau aos teus olhos. Tens razão, portanto, ao falar, e a tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, e dancem os ossos que esmagastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga minhas iniquidades todas. Muito forte esse salmo de arrependimento, esse salmo que faz Davi tocar o fundo dele, essa iniquidade profunda que o habita. Como é que ele, rei de Israel, ungido, como é que ele, eleito para governar o povo de Deus, proteger, e a autoridade é isso, é dar a vida pelo povo e não tirar a vida do povo. Como é que ele foi se deixar levar por uma sedução passageira? E aqui ele vai ter esse coração muito contrito, dizendo: eu reconheço as minhas transgressões, diante de mim está sempre o meu pecado. É impressionante porque diante da nossa consciência, o nosso pecado, ele aparece, ele é contundente, ele vem provocar essa obra de conversão e de arrependimento. Eu nasci na iniquidade, minha mãe me concebeu no pecado. Quer dizer que Davi vai reconhecer também essa marca do pecado original que nos faz inclinar para o mal, mas ele não vai retirar a sua responsabilidade e ele vai de verdade pedir a salvação ao Senhor quando ele diz: apaga minhas iniquidades todas. Também nós nessa sexta-feira devemos fazer essa experiência da misericórdia de Deus, de reconhecer que quando peco a culpa não é dos outros, é minha, porque na mesma situação eu poderia ter tido um comportamento santo, um comportamento completamente diferente. Marcos 4, 26 a 34, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou uma semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, e sem que ela saiba como. A terra por si mesmo produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. E dizia: com que comparemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, o qual, quando é semeado na terra, sendo o menor de todas as sementes da terra, quando é semeado, cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças, e deita ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essa, conforme podiam entender, e nada lhes falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Tão bonito ver como o Senhor usa essas parábolas, essas imagens para nos explicar o mistério do reino dos céus, que começa como uma sementinha e que depois vai crescendo, crescendo e lança ramos onde muitos podem vir se abrigar. Que bonito meditarmos o ramo da vida consagrada masculina assim. Começou com um irmão e depois 2 e 3 e 4 e começa a se espalhar e agora começa a ser uma árvore bonita, frondosa, que já lança ramos na Europa, no Canadá, na África e em vários lugares no Brasil. Bonito perceber que as coisas de Deus começam pequenininhas e se nós formos fiéis no pequeno, Ele vai fazer crescer a obra que é dele. E é bonito, o Senhor vai ter duas formas de explicar os seus desígnios. A multidão, falando de uma forma simbólica, de uma forma acessível, mas também aos seus íntimos. Ele vai explicar os seus segredos, os segredos do seu coração. Por isso que é muito bom fazer parte dos íntimos de Deus. Nesse dia celebramos um grande íntimo de Deus, que é Santo Tomás de Aquino. Ele, como criança, aos 5 anos, ouve os monges cantando os louvores de Deus e pergunta: quem é Deus? Santa Teresa d'Ávila pergunta: quero ver a Deus. E São Tomás de Aquino, com essa sede de coração de criança que quer saber quem é Deus. A vida de santidade foi justamente inspirada por essa grande sede de entender o mistério de Deus. Ele nasce em 1225 numa família nobre e ele recebe uma grande formação e que visava a honra, a riqueza, como jovens nobres daquela época, e não a ordem dominicana, que era pobre e mendicante, mas que atraía o coração de Aquino.
Tão bonito, né? A pessoa, pelos homens, é preparada para um caminho, mas Deus tem outro plano para aquela alma. E diante da oposição familiar, sobretudo da mãe, Condessa, Tomás vai fugir e viajar às escondidas para Roma aos 19 anos e entra no mosteiro dominicano. Vai ser depois enviado para Paris e vai ser preso pelos os irmãos servidores do Império, levado de novo ao lar paterno e fica ordenado pela mãe a um tempo detido no palácio. E tudo isso com o desejo de lhe fazer desistir da sua vocação, mas nada adiantou. Aquino tinha um coração todo de Deus e, livre e obediente à voz do Senhor, prossegue os estudos, sendo discípulo do grande Alberto Magno, e toda a sua vida vai ser marcado por uma fortíssima espiritualidade eucarística, arte de pesquisar, de aprender, de ensinar a filosofia e a teologia, justamente com esse grande zelo pelos mistérios do amor de Deus. Torna-se depois pregador oficial, consultor da ordem e escreve tantas obras, entre as quais a grande Suma Teológica e a Suma contra os Gentios. Ele é chamado doutor evangélico e vai falecer em 1274, deixando um grande síntese do pensamento católico e, sobretudo, um testemunho muito bonito de santidade. E ele vai dizer assim: é grande a paciência de Cristo na cruz. Corramos com paciência ao combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia. Se procuras um exemplo de humildade, contempla o crucificado. Deus quis ser julgado sob Pôncio Pilatos e morrer. Se procuras um exemplo de obediência, segue aquele que se fez obediente ao Pai até a morte. Como pela desobediência de um só, isto é, de Adão, a humanidade foi estabelecida numa condição de pecado, também agora, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para a situação da justiça. E se procuras um exemplo de desprezo das coisas da terra, segue aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E na cruz está despojado de suas vestes, escarnecido, cuspido, espancado, coroado de espinhos, e por fim tendo vinagre e fel para bebida, para matar a sede. Mas não te preocupes com as vestes e com a riqueza, porque repartiam entre si as minhas vestes, nem com as honras, porque fui ultrajado e flagelado, nem com a dignidade, porque tecendo uma coroa de espinhos, puseram-me na cabeça, nem com os prazeres, porque em minha sede ofereceram-me vinagre. Que Santo Tomás de Aquino nos dê esse coração adorador, capaz de ler nessa ciência da cruz.